Muito bem, queridos irmãos, o tempo vai passando e começamos recentemente um trimestre e agora já estamos na 10ª lição. 10ª lição de uma série maravilhosa onde temos aprendido sobre tesouros da verdade. Já estudamos sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, problema do pecado, sobre a solução para o problema do pecado. E a lição de hoje vai continuar falando sobre esse processo de tirar o ser humano da sua condição de pecador e continuar em mais algumas etapas desse processo para finalmente nós podermos entrar nas mansões celestiais completamente purificados. Como que acontece todo esse processo? Na semana passada nós já vimos um pouco sobre a confissão, o arrependimento e hoje nós vamos continuar. A lição de hoje, a 10ª lição desse trimestre, vai falar sobre o tema Santifica-os na verdade. É mais uma etapa nesse processo de preparação do ser humano, tirando do lamaçal do pecado, preparando para a morada celestial. O verso de Provérbios 4,18 nos diz assim: A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse texto nós vamos ver mais à frente na lição. E a inspiração ainda nos diz: quando nos entregamos totalmente a Deus e cremos plenamente, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A consciência pode ser libertada da condenação. Pela fé em seu sangue, todos podem ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Graças a Deus, não estamos lidando com impossibilidades. Podemos solicitar a santificação. Podemos desfrutar do favor de Deus. Não devemos ficar ansiosos quanto ao que Cristo e Deus pensam de nós, mas sim quanto ao que Deus pensa de Cristo, o nosso substituto. No primeiro tópico, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da substituição de Jesus. Então, vamos seguir para este primeiro tópico, que vem falando sobre a justificação. O que é justificação? Você sabe o que é justificação? Escreva no chat, compartilhe com os demais que estão acompanhando. O que você entende por justificação? Não vou responder agora, mais à frente na resposta nós estaremos compreendendo o que é de fato justificação. Então vamos à primeira pergunta. Pastor Marcelo, quando confessamos de fato nossos pecados e entregamos a vida a Jesus, seja no início da nossa experiência cristã, ou seja em cada passo do caminho, o que recebemos de Deus? Ou seja, no momento em que confessamos o pecado, o que nós recebemos da parte de Deus? Então, Luzilei, Deus avalia a genuína expressão do coração. E quando ele avalia, ele sabe quando de fato é. Porque nem sempre é de fato, né? A pergunta, ela dá essa ênfase, né? Confessemos de fato. Quando de fato confessamos nossos pecados, recebemos o perdão. Uhum. E aí, no enquete, é claro, vocês... Não, já pode responder, agora é o momento. Então, justificação quer dizer perdão. Quando você perdoa alguém por alguma falha, você está justificando o fato e dando à pessoa uma nova oportunidade. Uhum. Perfeito, Lusley. Então, todas as vezes quando nós fazemos uma leitura bíblica, nos deparamos com algum texto que faz menção da justificação, ali nada mais é do que... Um sinônimo. Está falando do perdão. Do perdão. É até um texto que fala, né? Justificação e perdão são a mesma coisa. A mesma coisa. Muito bem. E aí vem o argumento que você colocou logo no início, né? Uhum. Nós estamos estudando sobre substituição. Uhum. Então ele nos perdoa porque somos perdoados, porque alguém esteve na cruz e está diante do Pai em nosso lugar. Porque a lei em relação a isso diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas eu, Luzirley, não tenho condição de morrer pelos meus próprios pecados e então estar puro para habitar a eternidade. Certo. Se eu pagar meu pecado, paguei, morri e acabou. Perfeitamente. Agora, para que houvesse uma outra oportunidade, houvesse a nossa esperança de vida eterna, o que acontece? Acontece a substituição. Aí Jesus ocupa o nosso espaço na cruz, porque o espaço da cruz era teu e meu. Aí Jesus ele nos tira da reta do problema
e da condenação e ocupa o nosso lugar. Ele nos substitui. É o que é comentado no fim da nota da pergunta A. Perfeito. Então, o caráter justo de Cristo, o sacrifício que ele fez, tudo isto nos é apresentado, né? Nos é imputado. Imputado. A justiça imputada. Como se nós estivéssemos, como se nós estamos perfeitos nele. Ele é a nossa referência diante do Pai. Exato. Incrível isso, maravilhoso. Muito bem. Isso é muito importante nós entendermos essa questão da substituição, porque muitas vezes podemos nos martirizar por não alcançar uma condição que nós idealizamos. Sim. E mais à frente na lição, inclusive, vai falar sobre isso. E às vezes ficamos com aquilo, mas eu não alcancei, então estou completamente perdido. Não. Entregue a sua vida a Cristo, completamente. E a sua imundícia será substituída pela perfeição do caráter de Cristo. E a pureza do caráter de Cristo. E aí, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Mas nós vamos ver mais para frente, senão a gente já começa a adiantar o que vai ser apresentado mais à frente na lição. Perfeito. Vamos à pergunta B. A pergunta B agora aborda a questão da duração desse processo. O ponto da justificação. A justificação, ela acontece num momento? Quanto tempo dura essa jornada de entrega, de estarmos renovando essa entrega com Deus? Essa relação de justificação e tempo é uma questão constante. A cada dia eu e você falhamos e a respeito daquela falha nós precisamos reconhecer que falhamos, precisamos de fato nos arrependermos sobre aquilo e naquele momento, de fato, Deus nos perdoa e esse processo segue por toda a vida. Então não existe aquilo de uma vez salvo, uma vez perdoado, para sempre perdoado e consequentemente salvo. É como se pensássemos assim, pequei essa vez, mas esse ponto nunca mais vou pecar. Todo momento que nos desconectarmos da fonte, que é Jesus Cristo, do nosso substituto, de imediato podemos ser influenciados, tentados e podemos cair. A partir do momento que ocorre isso, devemos ter a percepção, Senhor, preciso confessar, eu errei. E neste momento, quando de fato nós nos arrependemos e confessamos, Deus nos perdoa. Assim a gente tem essa visão desse primeiro tópico, né? Então não é uma questão apenas de pronunciar palavras, porque as palavras pronunciadas nem sempre refletem a exatidão que vai no coração. Do que está no coração, perfeito. Então eu posso me ajoelhar, Senhor, peço perdão por isso, por aquilo outro, sem que o sentimento do coração, de fato, seja esse. E Deus conhece se é de fato ou não é, né? Eu gostei desse tópico, porque ele mostra que não é um ato formal. Não é um ato formal. A confissão não é um ato formal. Nós podemos pisar no pé de alguém e dizer assim, desculpa, mas isso é formalidade, a gente não está preocupado com a dor do pé. Muitas vezes, eu estou fazendo uma colocação aqui, muitas vezes nós não estamos preocupados com a dor do outro, mas formalmente a gente diz, desculpa, não quis, não foi minha intenção. Não foi intenção, mas se você está sentindo a dor do outro, realmente não é real. Nem sempre é assim. Então, essa é a visão do primeiro tópico, né? Um tópico que é muito profundo e nos mostra o perdão e que o perdão tem que estar em nossa vida todos os dias, né? Exatamente. Então, queridos internautas, vamos buscar a Deus. Não vamos deixar para depois. Sentimos o peso da culpa do pecado por algo que cometemos, fazemos. Vamos buscar em Cristo o perdão com sinceridade e também, de fato, vamos receber esse perdão. De fato. Amém.